e especular em cima dessa nova regra. Em cima dos interesses da economia brasileira. Que só entraria em vigor, como é a proposta do senador Aécio, que a medida provisória só entra em vigor a partir do momento em que o Congresso se pronunciar. Ela é realmente urgente? Ela é realmente relevante? Caso contrário, ela não passa a ter força de lei. Por um lado, o senhor não acha que essa é uma possibilidade que tira uma distorção? O Congresso é muito crítico do volume de medidas provisórias que chegam nessa casa. O Senado tem essa queixa a mais, que a Câmara fica segurando essa votação, ainda tem um tempo maior para discutir. O Senado vem a reboque com pouquíssimos dias para se manifestar. A gente vê no plenário, com frequência, cada votação de medida provisória, essa mesma queixa. A matéria não é tão relevante, a matéria não é urgente, a gente não tem tempo de discutir porque ela está presa na Câmara. Você não acha que, de alguma forma, essa nova proposta aprimora essa relação entre Executivo e Legislativo? Nós encaminhamos ao Congresso Nacional, em agosto de 2009, um projeto de lei de iniciativa do Executivo, quando eu era ministro da Previdência Social, pedindo autorização para contratar 500 médicos peritos para atender melhor os trabalhadores que adoecem, os trabalhadores que são vítimas de acidente, os trabalhadores que precisam sair de licença saúde. Esse projeto só voltou a andar quando eu voltei para a Câmara Federal, na desincompatibilização a partir de abril. Conseguimos votar aquela matéria em agosto de 2010 na Câmara Federal. O projeto veio para o Senado, ficou aqui dormindo nas gavetas. Fui eleito senador da República, botei o projeto debaixo do braço para contratar 500 médicos peritos. No dia 2 de março de 2011, a Comissão de Constituição e Justiça votou essa contratação, a oposição argumentando de que no Brasil tem perito médico demais, entre aspas, resolveu recorrer para o plenário do Senado Federal e só agora, no dia 28 de abril, quase 2 anos depois, o Congresso Nacional vem autorizar a contratação de 500 médicos peritos para cuidar bem do trabalhador, da trabalhadora, do trabalhador que adoece, que precisa fazer uma perícia médica. Para você ter uma ideia como é que o Congresso Nacional trabalha. Uma matéria que toda a sociedade reclama. Que os meios de imprensa todo dia faziam matéria dizendo que era preciso contratar médico perito. Nós passamos 2 anos para votar uma matéria Mas, dessa. senador, o que o próprio Congresso alega é que não tem tempo de tratar das matérias que seriam pertinentes às duas casas com a rapidez que a população desejaria, porque está assolado, afogado no meio de tanta medida provisória. Essa é uma meia-verdade, para ser franca a você. Porque as comissões permanentes, nenhuma são trancadas por conta disso. E esse projeto, ele dormia exatamente nas comissões permanentes, porque ele tinha caráter terminativo, não precisava ir ao plenário. É meramente uma questão de funcionamento interno. E por que isso acontece? Porque o nosso regimento, tanto da Câmara como do Senado, é de 1972. Foi mais fácil o Brasil alterar sua Constituição em 1988 do que as duas casas mudaram seu regimento. Então é disso que se trata. Eu acredito que o Congresso Nacional tem razão quando reclama da quantidade de medidas provisórias, mas eu tive o cuidado de fazer um levantamento de todas as medidas provisórias de 1989 para cá. Foram emitidas 1.106 medidas provisórias até o último dia 28 de abril. E, normalmente, essas medidas provisórias têm uma apresentação maior no primeiro ano do governo que toma posse e no último ano que finda o seu governo. E os demais períodos, a quantidade de medidas provisórias cai bastante. Portanto, não é uma regra geral o período todo assim proceder. É verdade que nós temos aqui ainda mais de 50 medidas provisórias que foram apresentadas nas regras anteriores a 2001. Há mais de 11 anos, e o Congresso Nacional nunca votou essas matérias, e eles são os zumbis que estão aqui, são leis para todos os efeitos, tem 11 anos, mas a gente não teve o cuidado de se debruçar para votar. Portanto, tem crítica, sim, pela quantidade de medidas provisórias, mas, ao mesmo tempo, nós temos que reconhecer a nossa morosidade, a nossa lentidão, e o exemplo mais concreto é a contratação de 500 médicos peritos que nós, quando eu era ministro da Previdência Social, em agosto de 2009, encaminhei o projeto
juntamente com o presidente da República, ao Congresso Nacional, não passava pelo plenário das casas, não tinha impedimento com medidas provisórias, porque era terminativo nas comissões, e só voltou a andar quando eu voltei do Ministério para ser deputado federal, e o Brasil, o Ceará teve que nos eleger senador da República para poder fazer com que ele fosse votado aqui no Senado Federal. Senador, o que o senhor mudaria no regimento interno para que essa situação não ocorresse novamente? O que o senhor acha que precisa ser alterado no regimento interno que pode aprimorar essa tramitação legislativa? O primeiro é a burocracia da obstrução. Eu sou daqueles que entendo que você tem todo o direito de ter divergência, apresentar proposta alternativa, discutir e debater, mas utilizar de um instrumento para impedir a votação, como se faz no Congresso Nacional, como se faz na Câmara e do Senado, isso é inadmissível, porque a produtividade da casa é isso em que você registra. O grave problema da baixa produção do Congresso Nacional são nossos regimentos internos. Portanto, nós somos autores e responsáveis direto por essa baixa produção. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. E a você que nos acompanha também, muito obrigada pela atenção. Nós estivemos conversando com o senador José Pimentel, ele que apresentou na Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado Federal voto em separado com relação ao relatório do senador Aécio Neves, que fala sobre a mudança de regras, a mudança do rito de tramitação das MPs, medidas provisórias. Eu sou Tânia Roman, falando para a TV Senado, Rádio Senado, suas conveniadas. Se você quiser assistir esse ou outro dos nossos programas, ou mesmo entrar em contato conosco, por favor, acesse www.senado.gov.br/TV.